quebrando as máquinas como uma forma de revolta, como uma forma de protesto. Você é louco, Pereira Funk, só por Deus. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de História e Geografia formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar um mapa mental, sem muito buchicho aqui pra estar estudando as revoluções industriais. Isso mesmo família, revoluções no plural, porque são 3. E é um tema muito da hora, muito interessante, que envolve economia, mas também está diretamente relacionado à política e à história. Quem ficar aí até o final dessa aula vai ver que as revoluções industriais, elas têm relações inclusive com o neocolonialismo, o colonialismo da África do século XIX, e tem relações inclusive com a Primeira Guerra Mundial, família, certo? Mas fica até o final que vocês vão pegar todas essas visões. Vamos começar como aí hoje? Vamos começar falando das vantagens inglesas. Já digo aqui pra vocês que a primeira revolução industrial começou na Inglaterra. Mas por que, professor, começou na Inglaterra? É exatamente isso que a gente vai ver agora, beleza? Primeiro ponto aqui. O acúmulo de capital pelo capitalismo comercial nos séculos anteriores. Ih, professor, já começou difícil, já começou com o negócio de capitalismo comercial, capital, o que é isso? Calma, família, vamos com calma. Capital quer dizer que era dinheiro, então a Inglaterra acumulou muito dinheiro nos séculos anteriores à Revolução Industrial a partir do capitalismo comercial, que pra gente nada mais é do que as antigas navegações, certo? Pegou essa visão aí? O capitalismo teve 3 fases até hoje. Capitalismo comercial, que foi as grandes navegações, capitalismo industrial, que é esse período que a gente está estudando hoje, e o capitalismo financeiro, que é mais recente, dos bancos e tudo mais. Enfim, durante esse primeiro período do capitalismo comercial, do século XV ao XVIII, grandes navegações, mercantilismo, tem uma aula aí sobre mercantilismo, foi um período que a Inglaterra lucrou muito, e isso favoreceu seu futuro, favoreceu as revoluções industriais. Como que ela ganhou tanto dinheiro assim? Fazendo comércio de açúcar, fazendo comércio de chá, comercializando escravos, família. E inclusive a Inglaterra tinha os corsários, que eram piratas profissionais incentivados pelo Estado. Então a rainha e o rei da Inglaterra em alguns momentos incentivaram piratas a atacar navios de outros países e roubar esses países. Então eles lucraram muito durante esse período de capitalismo comercial, esse período de mercantilismo. Peguem a visão aí depois nessa aula, beleza? Próximo ponto. A forma e a posição geográfica da Inglaterra. Por quê? Porque ela era uma ilha, família, ali perto da Europa. Por ela ser uma ilha, ela era mais facilmente navegável. Até antes da Revolução Industrial, o único grande meio de transporte eram os navios. E se a Inglaterra era uma ilha, facilitava muito, porque ela poderia ter vários portos, poderia ter várias cidades se desenvolvendo ao mesmo tempo, troca de informação mais rápida, troca de mercadorias mais rápida, desenvolvimento naval e a formação de uma marinha mercantil super bem treinada, com um desenvolvimento naval bem à frente dos outros países. Isso favoreceu muito também, beleza? Além disso, as revoluções burguesas, as revoluções de caráter burguês. As revoluções burguesas aconteceram em toda a Europa ao longo aí do período da Idade Moderna e Idade Contemporânea, certo? Mas a Inglaterra foi o primeiro. A primeira revolução de caráter burguês foi na Inglaterra. A mais famosa é a da França, mas a primeira foi na Inglaterra quase 100 anos antes, lá em 1600 e pouco, século 17, que foram a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Tem aula também, vou deixar aí pra vocês pegam essa visão aí também, beleza? O fato é que a burguesia da Inglaterra já era muito mais consolidada antes das demais burguesias da Europa, e por isso também é um dos pontos fundamentais para o surgimento da Revolução Industrial lá na Inglaterra, certo? Que mais? Disponibilidade de mão de obra e de matérias-primas, como a lã, o ferro e o carvão. A gente vai ver ainda que na primeira Revolução Industrial, o marco principal foi a máquina a vapor, que usava carvão, a metalurgia do ferro, o ferro, e os produtos têxteis, os tecidos que usavam a lã. E a Inglaterra tinha tudo isso, e além disso tinha muita mão de obra já nas cidades para poder trabalhar, mão de obra barata para trabalhar nessas fábricas. Mas a gente já vai ver por quê. Por quê? Por causa do nosso próximo ponto, que é a reforma protestante. Mas como assim, professor Pereira? A reforma protestante não é uma reforma religiosa? Não é um bagulho religioso lá do Martinho Lutero? Exatamente, inclusive tem aula aqui para vocês pegarem essas visões. Mas enfim, a reforma protestante ela teve um impacto social, político e econômico muito grande também. Primeiro, porque ela permitia a prática da usura, a prática da cobrança de juros. A Igreja Católica até o século XVI ali não permitia a cobrança de juros. E a partir da reforma protestante que vai ser permitido. Tá, e daí? E daí que vai fortalecer os banqueiros, os burgueses, eles vão poder pegar mais empréstimo para financiar suas indústrias, suas fábricas, e isso vai ser importante. Além disso, a mentalidade capitalista. Algumas vertentes do protestantismo, como os calvinistas, por exemplo, eles valorizavam muito o trabalho, o lucro, o investimento, eles achavam que isso estava ligado a Deus, não sei como, mas eles achavam. Então a mentalidade capitalista começa a se desenvolver também muito mais depois da Reforma Protestante.
Sem falar que na Inglaterra, a reforma protestante, ela aconteceu pelo próprio rei. O rei Henrique VIII, ele que fez a reforma protestante lá na Inglaterra, a reforma anglicana. E quando ele faz isso, ele toma terras da igreja e começa a redistribuir essas terras. Começa uma espécie de reforma agrária, entre aspas. O que ele chama de cercamentos, que literalmente ele começa a cercar os terrenos para criar ovelha, criando disponibilidade de lã, e nesse processo ele expulsou vários camponeses das suas terras que foram morar nas cidades, e eles se tornaram essa mão de obra barata que a gente acabou de falar. Viu como tudo fecha, tudo se encaixa? Não poderia ser outro país a não ser a Inglaterra que tudo isso começou, beleza? Mas vamos lá, vamos agora para as revoluções inglesas, a primeira, a segunda e a terceira. Começando pela primeira, que começa lá em aproximadamente 1760, mais ou menos ali nessa década. Ela teve como grande marco a invenção da máquina a vapor. A princípio ela foi criada para tirar a água das minas, para tirar e poder minerar cada vez mais. Depois ela começou a ser adaptada para girar motores, começou a ser adaptada para fazer funcionar teares. Antes os teares eram manuais, os caras ficavam lá, pá. Agora não, era uma máquina a vapor que ia mexendo sozinho e trançando as linhas e fazendo os tecidos sozinhos. Então foi fundamental, foi um marco aí da primeira revolução industrial, beleza? Segundo ponto. Como eu já disse, foi muito marcante a produção de tecidos, de têxteis e da metalurgia no ferro, diretamente relacionada à máquina a vapor, que usava nos teares, que usava para tirar água das minas. Próximo ponto. A gente vai analisar que as revoluções industriais, elas não interferem só na produção e no consumo. Elas interferem também, de modo geral, nos meios de transporte e nos meios de comunicação também. Por isso que foi completamente revolucionário mesmo, em todos os âmbitos. E quando a gente fala dos meios de transportes, na primeira revolução industrial, a gente teve a invenção dos trens, das locomotivas. Foi o primeiro transporte terrestre de grande porte. Até então era só carroça, família. Os caras inventou o trem, movido a fumaça, movido a queima de carvão, queima de madeira ali. Além disso, os navios movidos a vapor também. Antes era só navio a vela, agora navio movido a vapor, a queima de carvão ou de madeira, beleza? Próximo ponto. Quando a gente fala agora dos meios informacionais, a primeira revolução industrial também foi marcante pelo desenvolvimento das primeiras máquinas de impressão, de imprimir, literalmente. Então teve a impressão de jornais, a impressão de livros, de periódicos, também era uma coisa nova, que surgiu aí mais ou menos nesse período da primeira revolução industrial. Viu como é revolucionário? Como muda tudo? Não só a questão do trabalho, mas muda todos os âmbitos de vida, por isso que é realmente uma revolução, certo? Segunda revolução industrial então. A segunda revolução industrial surge cerca de 100 anos depois, lá em 1860, beleza? E qual que é o ponto fundamental, marcante dessa segunda revolução industrial? É a descoberta do petróleo e os derivados de petróleo. Foi um momento que se descobriu que dava para usar o petróleo como uma fonte de energia para mover motores, para mover as máquinas. Isso foi fundamental para a segunda revolução industrial, beleza? Então surge aí o motor de combustão interna a partir dos derivados de petróleo. Próximo ponto, além do petróleo, outra fonte de energia que passou a ser utilizada ali nesse período foi a energia elétrica. Até então não se utilizava energia elétrica. E a partir do dínamo, a princípio, que é uma ferramenta que a partir de uma energia cinética, por exemplo, o vento, a água ou alguém ficar girando alguma coisa, transforma isso em energia elétrica. Foi muito importante para a difusão da energia elétrica até chegar no que a gente conhece hoje. Foi um ponto também da segunda revolução industrial. Outro ponto, se aqui a gente tinha metalurgia no ferro, na segunda revolução a gente vai ter muito mais metalurgia no aço. O aço estava sendo inventado, descoberto ali. Porque o aço não é uma coisa dada na natureza. Na natureza existe minério de ferro, mas não existe minério de aço. Você tem que misturar vários minérios para chegar lá. E na segunda revolução vai ter que ser bem forte essa produção de aço. Quando a gente fala então da segunda revolução industrial, o que ela impactou nos meios de transporte? É nesse período que surgem os primeiros automóveis. E não só isso, também é o primeiro avião. Que deixa eu contar uma coisa aqui para nós, família. Foi inventado, claro, pelo brasileiro, Santos Dumont. Tudo bem que ele morava lá na França e pá, mas foi o brasileiro inventor do primeiro avião. Tem uns tal aí de irmão White aí que fala que eles inventaram o primeiro, mas o avião deles nem subia, família. Miguel. Enfim, voltando aqui nos nossos pontos. E quando a gente fala de meios informacionais, a segunda revolução industrial interferiu também no desenvolvimento do telégrafo a princípio e depois do telefone. Ah, muita gente está assistindo aí pelo celular. Tudo começou aí nessa segunda revolução industrial, certo? Então é isso, família, segunda revolução industrial. Espero que tenha pegado a visão. A primeira e a segunda são as mais importantes, mas a gente ainda tem a terceira, que é bem recente. Tem livros de história que nem apontam a terceira revolução industrial.
Isso mostra até pra gente como que a história é dinâmica, como ela tá sempre em movimento, nunca para. A gente tá vivendo aqui, a gente tá vivendo a história não é só o passado, beleza? A terceira revolução industrial, que a gente vive ela ainda hoje, ela começa ali mais ou menos no final do século 20, beleza? Não tem uma data muito certa, mas é ali entre 1980 e 1990, por ali mais ou menos, certo? Qual foi o ponto fundamental, mais marcante dessa terceira revolução industrial? Foi o desenvolvimento da microtecnologia, computadores, celulares, e a computadorização de serviços, como a internet, o uso de computadores para criar algoritmos, para criar programas, criar funções automatizadas. Isso foi muito marcante nessa terceira revolução industrial, beleza? Além disso, a gente tem hoje robótica industrial. Se a gente vê uma linha de produção de veículos, por exemplo, não são pessoas que constroem os carros, são robôs que constroem os carros. E detalhe, existem robôs que constroem robôs e assim por diante. Então isso é robótica industrial. Além disso, a gente teve um grande desenvolvimento na indústria, na química fina, na indústria química fina, como farmacêuticos, vacinas, agrotóxicos, venenos, até produtos de limpeza. Tudo isso entra aí nessa química fina. Além disso, biotecnologia, que é muito marcante também, como por exemplo os produtos transgênicos. Hoje em dia é cada vez mais comum que alimentos, plantas e até animais sejam modificados geneticamente para dar mais carne, no caso de um animal, ou para gerar mais produtividade, no caso de uma planta, para conseguir crescer em um ambiente que não é natural dele, como a gente tem, por exemplo, o caso do milho, do eucalipto no Brasil, que é muito forte, da soja e etc. Tem um lado positivo, mas tem lados bem negativos isso também, mas quem sabe isso ficou para uma próxima aula. Enfim, essas são as três revoluções industriais, pelo menos o basicão mais importante de cada uma delas. A gente vai focar muito mais, como eu já disse, na primeira e na segunda, pegando essa cronologia aqui que a gente tá vendo nessa playlist de mapas mentais de história geral aqui no canal para quem tá acompanhando, beleza? Então, como que a primeira e a segunda revolução industrial vão impactar nas formas de trabalho? Esse é um ponto fundamental dessa aula, beleza? Vamos lá! Antes das revoluções industriais, o trabalhador, de modo geral, ele era dono do seu próprio tempo, ele era dono do tempo de produção. Depois da revolução industrial, não, ele perde o seu tempo de produção, porque o trabalho assalariado, passa a ser o mais comum, ou seja, você trabalha em troca de um salário, você está vendendo o seu tempo e a sua força de trabalho. Então antes o cara, por exemplo, só um exemplo, você é marceneiro, ele podia construir 10 cadeiras num dia e no outro descansar, tô suave, não importa se é terça, quarta-feira. Já agora no trabalho industrial não, o cara tem uma hora para entrar, uma hora para sair e tem meta para cumprir, então o cara só pode ir embora depois das 6, só pode ir embora depois que tiver feito 10 cadeiras por dia, então ele perdeu o seu tempo, o domínio do seu tempo de trabalho, certo? Outro ponto, a divisão e a perca do saber produtivo. Antes, um mesmo marceneiro, ele era dono de todas as ferramentas e ele sabia todos os processos, desde cortar a árvore, descascar, cortar nos pedaços, parafusar tudo, pintar, ele sabia todos os processos e ele era dono das ferramentas. Depois das revoluções industriais, o que predomina é que os trabalhadores não são donos das ferramentas, as ferramentas passam a ser do patrão, do burguês, do capitalista. E além disso, ele não sabe mais, os trabalhadores hoje em dia, na maior parte das vezes, não sabem produzir o produto completo. Só o exemplo, continuando com o exemplo do marceneiro, tem um cara especializado só para cortar a árvore, tem um cara especializado só para descascar, um especializado só em cortar os pedaços, um especializado só em parafusar. Tá, e daí? O que isso interfere? Por um lado é bom, aumenta muito a produtividade. Por outro, é péssimo, porque o trabalhador não tem mais as ferramentas, não é dono mais das suas próprias ferramentas e não tem o saber produtivo. Então, a qualquer momento, ele se torna refém do seu patrão e a qualquer momento ele pode se tornar um desempregado, pode perder seu emprego, porque ele não sabe um ofício de fato. Ao contrário do trabalho artesanal, antes das revoluções industriais. Porque se o cara tinha ferramenta e sabia fazer, ele nunca ficava desempregado. Ele até podia ter dificuldade para vender, mas desempregado ele não ficava, ele sempre tinha seu trabalho ali. Tá vendo como começa a surgir coisas perversas? E detalhe, família, detalhe, isso tudo é proposital dentro do capitalismo. Por quê? Porque com o desemprego, o patrão, o capitalista, o burguês, ele pode pressionar, pode tornar o seu trabalhador um refém. E isso o Marx chama, por exemplo, de exército industrial de reserva. Você tem que ameaçar com o desemprego o seu trabalhador para que ele trabalhe sem reclamar, certo? Mas também fica aí para um próximo vídeo, quem sabe. Outro ponto aqui sobre trabalho, o surgimento de uma nova classe social, que a gente chama de proletariado. Essa nova classe social é uma classe social de trabalhadores assalariados, urbanos, que vendem o seu tempo de trabalho. É basicamente isso. Então os operários, o povão mesmo, que trabalha nas fábricas, chão de fábrica ali, funcionário, eles passam a ser chamados de proletariados, beleza? Outro ponto,
foi muito marcante nesse período que os trabalhadores tinham péssimas condições de trabalho, sem qualquer tipo de regulamentação. Não tinha, por exemplo, leis trabalhistas nesse momento. Não tinha uma CLT que garantia direitos para os trabalhadores. Salário mínimo? Não tinha, pagava o que quisesse. Férias? Esquece. 13º, descanso semanal remunerado, hora extra. Não tinha nada que garantisse qualquer direito dos trabalhadores. Então os trabalhadores eram completamente explorados. Foram muito explorados nesse período em que não existiam leis trabalhistas, que existia um liberalismo puro dentro dessas relações de trabalho, certo? Tem relatos aí da Inglaterra, na França, por exemplo, de trabalhadores que trabalhavam 12 horas por dia, inclusive sábado e domingo, dentro de uma mina de carvão completamente insalubre. Sem falar que era comum crianças de 10, 8, 6 anos trabalhando nas fábricas, porque não tinha nenhuma lei que proibisse. E se não tinha lei que proibisse, os burgueses, os capitalistas montavam o ensino e exploravam mesmo, certo? Então foi bem cruel, bem feia essa situação do trabalho ali no começo dessas revoluções industriais, tanto da primeira quanto da segunda, certo? Bom, os caras iam trabalhar feliz com as condições péssimas de trabalho dessa? Obviamente que não, né, família? Os caras ficavam com sangue no zóio, a maioria deles ficava, mano, azedo, ficava loucaço das ideias. E aí vai surgir vários movimentos sociais para lutar contra essas injustiças, trabalhistas e tentar obter direitos aos trabalhadores, certo? E o primeiro deles era bem simples, era o chamado ludismo. O ludismo, os caras pegavam nas marretas, invadiam as fábricas de noite, marreta, picareta, machado, e saía quebrando todas as fábricas, quebrando as máquinas como uma forma de revolta, como uma forma de protesto contra essas péssimas condições de trabalho a qual eles estavam submetidos, certo? O segundo movimento era o cartismo. O cartismo nada mais era que, como o nome já diz, a galera se reunia numa praça pública ali da Inglaterra, assim como o ludismo, e eles escreviam cartas para ser entregue ao parlamento, para ser entregue aos políticos. Para quê? Exigindo que eles criassem leis que melhorassem a questão do trabalho. Então eles pediam que fossem criadas leis trabalhistas, lei de salário mínimo, lei de jornada de trabalho, leis que regulamentassem o trabalho. Então eles até conseguiram ali algumas vitórias, tiveram alguns direitos conquistados a partir do cartismo, certo? A gente tem também os trade unions, ou também conhecidos aí para nós, como a gente conhece, de sindicatos, que são a organização de trabalhadores que se reúnem para lutar também pelos seus direitos, para conquistar direitos aos trabalhadores. E a principal forma de atuação dos sindicatos, dos trade unions, é através da greve. Por quê? Eles não eram nem tão pacíficos para ficar escrevendo carta, nem tão radical para entrar e quebrar as máquinas. Eles tentavam pressionar os patrões, tentavam pressionar os burgueses, os capitalistas, através aí da fábrica parada, porque a fábrica parada gerava prejuízo para o patrão, gerava prejuízo para o burguês, certo? Sem falar que a gente não pode deixar de citar aqui que esse período, principalmente depois da segunda revolução industrial, vai ser o período de ascensão de várias ideias aí revolucionárias, de ideias socialistas, comunistas e anarquistas, que de modo geral são ideias da classe operária que lutavam, tinha o ideal de uma sociedade mais justa, sem classes sociais, sem a exploração da burguesia sobre as classes mais baixas, sobre as classes operárias, certo? Todos eles queriam chegar numa sociedade sem classes sociais, em que tudo seria dividido entre eles. O que muda é o processo para chegar até lá. E nisso tem autores como o Marx, o Engels, o Proudhon, o Bakunin, certo? Mas quem sabe isso fica para uma próxima aula também, certo? Para fechar essa aula, o que a gente vai falar? A gente vai falar das consequências da Revolução Industrial, de todas delas de modo geral. Primeira consequência, o êxodo rural. Desde a primeira Revolução Industrial, da segunda, desde esse processo de industrialização, cada vez mais pessoas saem do campo e vão morar nas cidades. Isso a gente chama de êxodo rural. Ou seja, as pessoas deixam sua vida camponesa e se tornam mão de obra barata nas fábricas, beleza? Outro ponto, a consolidação da burguesia e do capitalismo. Como dizia Racionais, para quem nasceu na guerra, a paz nunca existiu, certo? Pra gente que nasceu aqui nessa sociedade que a gente vive hoje, em que a burguesia tá no poder, em que o capitalismo tá instaurado, é o sistema que rege a nossa economia, parece que sempre foi assim. Mas não, família. O capitalismo não é uma coisa que veio de Deus, não é uma coisa que é natural do ser humano, que sempre foi assim. Assim como o feudalismo teve um período que surgiu, teve um período de queda. O capitalismo surgiu em algum momento, ele se consolida nesse período pós-revoluções industriais e provavelmente um dia vai desaparecer, vai se reestruturar, vai mudar essa forma que a gente conhece de economia, beleza? Terceiro ponto,
consumismo e poluição. Depois das reformas das revoluções industriais, cada vez mais se incentiva o consumo exacerbado e isso tem um impacto gigantesco para o meio ambiente, para o planeta, porque se consome muito mais, se extrai muito mais do planeta e se descarta muito mais no planeta também. Então são consequências aí também. E pegando aqui a linha do tempo histórica, consequências pesadas mesmo relacionadas às revoluções industriais, a gente tem o neocolonialismo do século XIX, porque os países começam uma rivalidade entre eles e um quer produzir mais que o outro, um quer ter mais produtividade industrial que o outro, só que não tinha mercadoria, não tinha matéria-prima para produzir tanto. Onde a gente vai buscar matéria-prima para continuar produzindo? Eles vão explorar, vão invadir a África e a Ásia e vão colonizar esses países, dizimando populações, sem respeitar essas populações, uma tragédia mesmo, mas a gente vê aí na próxima aula, fica ligado aí no canal, certo? E não só isso. Toda essa rivalidade, tanto industrial como do neocolonialismo, vai fazer surgir a Primeira Guerra Mundial, família. Então, ó, não dá pra perder, né? Se liga aí no canal que os próximos vídeos vão ser pesadíssimos, beleza? Bom, então é isso, família. Se eu ajudei na sua caminhada, fortalece meu correio aí também, certo? Se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder as próximas aulas que vão ser sinistras. Também curte esse vídeo, deixa os seus comentários aí, faz o pix de R$1 que tá tudo aí embaixo, dá uma olhada na descrição, sempre tem coisa legal, certo? E é isso, família, aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós.